E uma coisa que você já vai começar a notar é que essa aresta já está um pouco mais pesada. Mas mesmo assim, eu vou trabalhar o meu movimento com o pente de número 2 e chegando nessa região onde tem esse peso, eu vou trabalhar o meu movimento em C. Uma coisa que é muito normal de acontecer no degradê é que quando a gente passa a nossa máquina, esse cabelo começa a subir. E aí começa a camuflar o meu resultado. Então o que eu faço? Eu vou prender aqui com esse pente e vou trabalhar para que eu consiga atingir todos os fios e deixar eles de um mesmo tamanho. Agora que eu já tenho as minhas bases definidas, eu já tenho a minha aresta definida, eu já sei até onde que eu posso chegar com esse degradê. Nessas aulas de especialização, eu vou passar outras maneiras que vocês podem também fazer o degradê e chegar no mesmo resultado. E agora, aqui eu vou começar marcando, fazendo a minha primeira marcação com a 0. Já é um método diferente e você pode ver analisar qual vai ficar melhor para que você possa utilizar no seu dia a dia. Qual que você mais vai se adaptar. Então aqui com a 0, eu já vou fazendo a minha primeira marcação. Já vou deixando aqui bem limpinho. Vocês vão observar que eu vou trabalhar com o meu movimento aqui de desenho desse degradê de forma arqueada. Por que eu vou trabalhar de forma arqueada? Eu gosto de preservar essa região do pezinho. Então, se eu trabalhar de forma reta, eu acabo subindo demais essa parte e não consigo dar o destaque que eu estou falando aqui agora para você. Um ponto importante que vocês precisam analisar é, depois que eu fiz a minha marcação com a 0, eu preciso conferir se esse lado está igual a esse. Um lado não pode estar maior do que o outro, porque senão vai dar diferença na sombra final do seu degradê. Então, antes que você faça a próxima marcação, é necessário que você faça a conferência para ver se os dois lados ficaram com a mesma medida. Agora que eu já fiz a conferência, para eu analisar se as duas partes estão do mesmo tamanho, eu vou partir para a minha próxima marcação. Eu fiz a marcação com a 0, em cima da marcação da 0 eu vou fazer uma marcação com pente de número 1. Gustavo, qual é o tamanho ideal para fazer a marcação do pente 1? Às vezes o seu degradê fica marcado, porque você deixa a marcação aqui com o pente 1 muito baixinha, muito fininha, e isso acaba dificultando na hora que você vai retirar essas marcações. Então, eu gosto de ter essa seguinte medida: um dedo, largura de um dedo nas laterais e 2 dedos aqui na parte de trás. Por quê? Essa parte de trás ela tem um espaço maior para a gente trabalhar. Então, eu sempre faço dessa forma e isso me facilita na hora de retirar essas divisões. Agora que eu já fiz a minha segunda marcação, vamos para o terceiro detalhe muito importante. Temos aqui o pente 1,5. Esse pente, muita gente chama ele de pente especial. E ele é um pente especial não é à toa. A gente vai trabalhar com o pente 1,5 para clarear essa marcação que existe entre o pente de número 1 e o pente de número 2. O pente 1,5 ele não vai retirar totalmente as marcações. Porém, você caprichando bastante aqui nesse movimento, insistindo bastante aqui, nessa região entre a 1 e a 2, você vai clarear bastante essa divisão. E aí vai ficar uma divisão bem leve. E daí você pode utilizar o seu pente 1 na alta para você terminar de definir o seu tom cinza. Aqui eu já estou com a 1,5 na baixa e eu vou trabalhar em cima dessa divisão, fazendo leves movimentos em C. Um outro detalhe que também é importante
eu não vou trabalhar com a 1,5 somente em cima dessa linha. Eu vou subir ela um pouco porque ela vai me ajudar a conectar essa linha. Ela vai me ajudar a conectar a 1 na 2. Então vou trabalhando dessa forma, olha. E agora eu começo a caprichar nesse movimento, trabalhando em todos os sentidos, igual você está conseguindo acompanhar aqui, olha. E você já pode notar que essa divisão da 1 praticamente sumiu. Existe sim uma marcação, mas ela é muito pequena. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com esse pente especial, que é o pente 1,5. E agora eu cheguei no meu resultado máximo que o pente 1,5 conseguia me dar. Eu ainda assim fiquei com uma leve marcação entre a 1 e a 2, porém eu vou utilizar o pente 1 na alta, utilizando a ponta da minha máquina, e eu vou já conseguir definir aqui o meu tom cinza. Já peguei aqui o meu pente 1, vou colocar ele agora na alta, vou trabalhar com as pontas de máquina para eu conseguir terminar o meu tom cinza. Gustavo, mas somente com a 1 alta eu consigo definir esse tom cinza? Em alguns casos sim, em outros não. Por isso que a nossa máquina tem essa alavanca. Você pode ir trabalhando ela de forma curta até que você chegue no resultado. Pelo que eu estou analisando aqui nesse cabelo, eu não vou precisar trabalhar mais, abaixar mais essa alavanca do jeito que ela está aqui. Eu acredito que com esse posicionamento aqui de alavanca, eu vou conseguir definir o meu tom cinza. Mas se em todo caso eu não conseguir ficar alguma coisa, eu ainda tenho margem aqui com essa alavanca para que eu possa trabalhar, abaixar mais e terminar de definir esse tom cinza. Vou abaixar mais um pouquinho, que ainda tem alguns pontos aqui que eu preciso melhorar. Agora eu já consegui definir o meu tom cinza nesse degradê. Olha, ele fica exatamente dessa forma. E agora eu ainda tenho essa divisão aqui que eu já vou mostrar já para você como que você vai fazer para facilitar a sua vida e retirar essa divisão que ficou por aqui. Agora, só para não ficar confuso na sua cabeça, vamos aqui relembrar o que a gente fez até agora. Primeiro, a gente definiu as arestas depois de fazer a separação do cabelo. Fizemos uma marcação com o pente 0, uma marcação com o pente de número 1, fizemos o clareamento dessa marcação da 1 para 2 com o pente 1,5 e depois com a 1 alta a gente termina de definir o tom cinza para que ele fique dessa forma. Vamos partir agora para a retirada da nossa última marcação e que tem vários pontos interessantes que você precisa saber. Continuando, agora temos a nossa última marcação para a gente terminar de definir todo o nosso degradê e deixar ele com os 3 tons. Lembra que eu falei para você que ainda existia mais um pente especial no qual eu gosto muito de trabalhar? Agora eu estou aqui com o meu pente meio e eu vou mostrar um detalhe para você que é o seguinte. O meu pente meio, eu serrei esses dentinhos aqui, por quê? Esses dentes, quando eu estava passando e ele não estava cerrado, ele empurrava demais o cabelo e acabava demorando muito. Ele atrasava muito o meu processo de corte quando eu ia retirar essa última marcação. E através desse método que eu fiz e que funcionou bastante, eu consigo clarear, quase que tirar toda a marcação da 0 somente com a meio. Então fica essa dica para você, é uma dica que você pode estar utilizando e facilitando muito a sua vida. E agora com a 0 na alta, eu vou terminar de pegar alguns pontinhos que ainda tem ficado, somente com a pontinha da minha máquina. Como você pode notar aqui, ficou muito leve agora de retirar essas divisões, ficou muito mais fácil. É só para a gente pontuar mesmo em algum momento aqui, em alguma parte desse degradê, que ainda tem ficado alguma divisão, olha. Mas agora ficou bem mais tranquilo.
Mesmo trabalhando com movimentos em C, dá para a gente notar que essa parte ainda está um pouco pesada. Então, o que eu faço nessa região? Eu vou trabalhar aqui com o meu pente reto, eu vou subir e o que ele pegar são excessos que a gente precisa tirar esse peso. E para isso, eu vou utilizar aqui a minha tesoura de desbaste. Então, eu venho trabalhando com 1, 2, 3. Vou pentear para baixo novamente, você já vai notar, já vai observar que esse peso já diminuiu. Agora eu vou pegar uma outra parte e vou de novo. 1, 2, 3. E aí a gente vai notando esse peso diminuir. Mais uma vez. Na parte do meio aqui também. E agora, nessa parte final, olha. E aí eu já consigo tirar e eliminar esse peso. Outro ponto que você deve prestar bastante atenção e ter um pouco mais de cuidado. Logo abaixo, aqui ó, aqui a gente terminou de fazer e de tirar o peso, mas apareceu um outro peso aqui embaixo. Mais uma vez, para cliente talvez isso seja imperceptível, mas para nós barbeiros nós conseguimos observar. Eu vou trabalhar em cima dessa linha, tirar um pouco mais de peso e agora eu vou utilizar uma outra ferramenta. Eu gosto de trabalhar com esse pente, que ele começa aqui um pouco mais largo e ele vem afinando na ponta, porque com esse pente eu consigo pegar fios menores e tirar a densidade de fios através dele junto com a minha tesoura de desbaste. Então vamos lá. Eu vou pegar somente essa parte que eu quero trabalhar a densidade, não vou misturar mais aqui com essa região de cima que já está pronta e eu vou trabalhar aqui com a ponta da tesoura, olha. Sem subir demais esse pente, só para tirar um pouco de densidade. Ah, mas Gustavo, eu não tenho um pente igual a esse, o que você pode fazer? Você pode trabalhar aqui, ó, com a tesoura livre, com a ponta dela, olha. Somente nas partes que estão ainda um pouco mais densas. Você não vai subir com a tesoura desse jeito não, olha. Você vai pontuar aqui aonde que você quer cortar esse cabelo e você vai conseguir chegar até o fio.